Bom, gente, hoje o podcast B37 Network e Empreendedorismo vai ser pancada. Estamos aqui com um chefe Rick, ele vai se apresentar, e as nutricionistas Geisa e Rafaela. E aí, Rick, se apresente. Tudo bom, meu querido? Foi um prazer esse convite. Meu nome é Ricardo Barreto, chefe Ricardo Barreto, mas hoje já com a idade um pouco mais avançada. É chefe Rick, tio Rick, chega meio constrangedor. Esqueci de falar que é professor, consultor, o que mais? Professor, consultor, instrutor, cozinheiro, pai, chefe de família, leonino, importante dizer isso. Conta pra gente aí, resumidamente, aí, um pouco da sua história. Primeiramente, toda vez que você fala sobre introdução à comida, né? Como você chegou lá? Não foi com minha mãe, esqueça. Não foi com meu pai, pior ainda. Foi com necessidade para tomar conta dessa menina aqui, não foi fácil. Então, tinha que foi muito macarrão com salsicha. Minha mãe trabalhava muito o dia todo, meu pai a mesma coisa. E a gente tinha essa responsabilidade desde cedo. E a gente tinha que se virar. E essa independência que nossos pais nos deram, principalmente, foi muito importante para nossa criação. Para a gente batalhar hoje e não ter dependência. Então, certo. Realmente, foi muito macarrão com salsicha, bicho. Um negócio de uns livros de receita de vovó, às vezes funcionava. Por causa das massas de pizza. Só que a gente esquecia um sal, um fermento, não sabia como misturar, saía aquelas bolas, mas na frigideira. Sequilho com margarina e então eu vou pular direto para Rafaela agora. Rafaela vai terminar a sua história. Já que os dois são irmãos, né? Eu não mencionei isso aqui no programa. Chefe Rick é irmão da nutricionista Rafaela. E você, Ricardo Rafaela? Barreto, Rafaela Barreto. Família Barreto. Você também é cozinheira, né? Foi um desafio que eu fiz para Ricardo. Mas eu não ia aguentar carregar a panela pesada no Senac. O que entrou primeiro na sua vida? A nutrição ou a cozinha? Bom, entrou a cozinha. Porque, Ricardo sabe, eu sempre gostei de fazer massinha desde criança. Sempre gostei de mexer com comida. E como a gente tinha necessidade em casa sozinho de fazer alguma coisa, eu fui criando, né? Ricardo me alimentava, cuidava de mim, eu também ficava ali inventando comidinha. Mas não era o chefe Ricardo ainda. Não, Ricardo, era o irmão Ricardo. Era o irmão Ricardo. O irmão problemático. E as comidas eram... 13 anos, 14 anos. Não, e aí no começo era aquela coisa... Minha mãe cozinhava e a gente esquentava. Na hora do lanche a gente tocava o terror na cozinha querendo fritar um hambúrguer. Então, assim, a gente passava muito tempo em casa sozinho, porque nossos pais trabalhavam o dia todo, né? E aí foi pela necessidade, o gosto foi crescendo. Nos mudamos, saímos de apartamento para casa e ainda assim continuamos aquela mesma rotina de precisar se virar na comida, né? Na cozinha, minha mãe cozinhava. Chácara, né? Isso é muito importante. A gente foi morar numa chácara de 16 mil metros quadrados. Ou seja, tinha tudo lá. E ao redor não tinha era nada. uma chácara frutífera, né? Então... Só tinha uma padaria lá embaixo, que eu, quando chegava da escola, tinha que ir lá comprar pão, às vezes quando minha mãe pedia, o café. E esses pontozinhos que é importante, porque hoje a gente compra já café pronto. Antigamente você tinha aquela máquina daquela marca amarela, não sei se pode falar. E vinha o café, não. Pode. Você pega a marca do Café América, eu quero 100 gramas. Ele ia moer na hora o pó. E esse que era gostoso. Pô. Eu ainda procuro esse café nos interior quando eu chego. Muito difícil, sabe? Então, assim, muita coisa mudou, mas foi esse período, e Rafinha, ela sempre foi muito crítica também, assim como eu. Então era muito legal de trocar, o bicho pegava também. Você não acha nada bom pra mim, eu também não acho nada bom pra você. É porque, deixa eu só dar uma continuidade no sentido, eu era fã de Ana Maria Braga, né? Porque a referência da gente era assistir os programas... Ainda é, né? Ainda é. Já nem tanto, mas naquela época, então, assim, eu era anotar receitas e reproduzir em casa. A gente sempre gostou de comer, sempre gostamos de criar. Então, a nutrição veio depois, respondendo a sua pergunta. Certo. Porque naquela época não existia faculdade de gastronomia.
E eu sempre fui meio precoce para essa coisa de saber o que eu ia fazer, né? Então, desde os 12 anos, eu defini que eu ia fazer nutrição porque era a única área Isso era relacionada à alimentação. Alimentação. Então, toda vez que me perguntava, desde os 12 anos, eu ia fazer nutrição, porque eu gosto de cozinhar. Então, assim, meu foco era a cozinha, alimentos, e nutrição era a única área referente. Existiu o Senac na época, né? Sempre existiu, mas eu também não tinha muito contato com o Senac, eram cursos mais profissionalizantes, técnicos, e eu queria fazer faculdade, aquela coisa toda. E aí entrei na faculdade com esse foco, né, de entender de alimentos, de poder aprender mais a cozinhar, mas aí a gente entra num universo que é um universo da saúde, né, e que você não necessariamente como nutricionista vai ser a profissional que vai cozinhar em si, mas você vai aprender as técnicas de cozinha, vai poder reproduzir, ensinar, né? Treinar os procedimentos. E é uma área dentro da área da alimentação, dentro da produção de alimentos, para o nutricionista é uma área muito técnica, uma área administrativa. E ampla também, né? Muito Porque ampla. Eu tenho uma irmã nutricionista. Uhum. E recentemente eu pedi uma ajuda a ela para fazer o fluxograma de cardápio, um dos assuntos que a gente vai falar mais na frente. Sim. E ela disse, não, Marcos, isso aí quem faz é o pessoal de UAN. Eu digo, o que é UAN? Não sei o que é. Aí fui perguntar, ela foi me explicar, e aí eu vi que era muito abrangente o termo nutrição, né? Que a gente não tem São conhecimento, muitas acaba não áreas. sabendo que é dividido em várias áreas. Não, muitas áreas. Eu rodei várias, né? Então, eu comecei, me formei, me apaixonei pela área clínica. E área Clínica, para ser mais preciso, consultório. fica em consultório, Consultório. né? Aí, Certo. dentro do consultório, existe... Eu me especializei inicialmente na área de estética, na área de obesidade. Então, dentro de um consultório, seja ambulatorial, dentro de um SUS, o que for, você trabalha produzindo cardápios, orientando, né? Trabalhando a patologia, a doença, uma dieta mais específica, mas você não lida diretamente com o alimento, que é o que eu comecei a sentir falta. De ir para a cozinha e criar, né? E cozinhar. Porque eu acho que quem gosta de cozinhar, gosta de servir, gosta de oferecer, né? Sabores, né? Você gosta de dar prazer ao outro através do alimento. E eu comecei a sentir falta aquela Rafaela da infância, da adolescência, que sempre teve muito prazer em cozinhar. E meu pai sempre foi minha referência, porque Ricardo é um irmão muito crítico, né? Então, o Ricardo tem um olfato, assim, que se ele não gostar da comida de longe, ele não come, né? Então, ele cheira, ele olha, ele mexe, remexe. Já se não for da cara dele... Muita coisa estragada. Não, mas às vezes, assim... Daqui a pouco a gente vai falar disso. Ricardo é muito técnico e eu sou mais criativa, né? Tipo assim, vou fazer porque eu tô querendo fazer assim. Aí ele chegava, não, mas você tem que usar técnica e tal. Foi pra... Aí eu fui, aí andei em clínicas... E aí parei em hospital, eu viajei, fui pra fora e voltei já com a oportunidade de trabalhar em hospital. Aí, hospital, clínica, na área clínica também. Então, visitando pacientes, montando dietas, né, orientando, mas nunca mexendo com alimento diretamente. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu quero sair, eu quero voltar para a área que eu sempre gostei, que era da cozinha. Da cozinha, certo. Aí fui fazer o Senac. E lá no Senac E aí você passei fez o 6 curso meses, de cozinheira profissional. Cozinheira, são 800 horas. Como se diz, Ricardo é pau viola. Então, mas foi uma experiência maravilhosa, porque além de conhecer pessoas... Hoje em dia, né, Ricardo pode ver, saber a diferença. No tempo dele, a população era de baixa renda, as pessoas realmente precisavam fazer o Senac para se capacitar, para ter uma profissão. E hoje ficou aquele mundo do gourmet. Então, você faz hoje um curso do Senac com estudantes de gastronomia, com empresários, com pessoas já aposentadas. Então, gente, assim, de todas as... Uma diferença de uma troca boa de anos, conhecimento, né? Tipo assim, um período meu do Senac, o período dela, é uma diferença de quase 10 anos. Muitas nutricionistas fazendo também o curso. Vai para se capacitar, para poder entrar no mercado de trabalho, para melhorar a sua renda como trabalhador. Que às vezes eu tenho muitos amigos que só formaram comigo no Senac, por exemplo, que entraram só para poder trabalhar, mas não queriam, não gostavam de cozinhar e cozinhavam muito bem. E até hoje é a mesma coisa. Não gosto de cozinhar, mas tá lá mais. É uma profissão. Só como profissão. É uma profissão, Não tem aquele amor, hoje, né? Aí eu peguei essa mudança do Senac quando eu virei instrutor do Senac, ou seja, o Senac se estruturou de uma forma para buscar os novos empresários que querem investir e que tinham a mente aberta para, eu quero abrir, mas eu quero entender. E ia queimar a panela, porque você vai entrar, você vai ser igual a todo mundo lá dentro. Perfeito. E, Geisa,
Bem, Me conte sua história agora. eu sou Geisa Leite, né? Formada há 11 anos, também na faculdade aí da Unime de nutrição, junto com a Rafaela, colega de faculdade hoje, de trabalho e da vida, minha amiga. Então, diferente deles, né? Eu não precisei cozinhar para sobreviver, porque minha mãe era dona de casa, então ela sempre cozinhou. Mas eu sempre gostei também de ir para a cozinha, de estar participando do processo, né? Fazer sopas, fazer... E por que a nutrição? Porque justamente era a área que eu gostava da cozinha e eu queria fazer também a parte da área de saúde, na verdade. Eu busquei a área de saúde. Inicialmente eu prestei para enfermagem no vestibular e não passei, passei na segunda opção de nutrição. Nutrição. Então, aí foi, eu acho que já era destino. E me apaixonei pela área. Quando eu saí da faculdade, já tive a oportunidade de estar estagiando para ser contratada numa grande empresa de fast food, só que na área de produção, na cozinha central. E fez também especialização, né? Fiz especialização em gestão. Eu esqueci Gestão de perguntar a unidade. Rafaela, mas a Rafaela Sim. também é Eu comecei... Anvisa, né? eu comecei com... É um ponto bem importante que a gente vai falar hoje. Eu comecei na pós de obesidade, por conta da demanda de trabalho, do meu foco na área clínica, mas quando eu comecei a realmente entrar, porque Ricardo já estava fazendo consultoria na área de gastronomia, e todo restaurante que ele ia, o restaurante está precisando de nutricionista, para fazer manual de boas práticas e tal. Então eu comecei a mudar o rumo da carreira aí. E ao longo das experiências práticas lá no restaurante, eu senti a necessidade de voltar realmente a estudar e melhorar mais nessa área aí, que é a área da legislação, né? A área da Anvisa, né? Aí eu fiz a pós-vigilância. A gente vai falar disso daqui a pouco. Deixa agora a Geisa Então, completar a história dela. Eu me especializei em gestão, né, de unidade de alimentação. E aí tive essa oportunidade. Quando eu já trabalhava, comecei a fazer a pós. E fiquei 7 anos nessa grande empresa, onde foi, tipo assim, a porta de entrada, né? Foi o Habib's. Lá eu fiquei 7 anos, me especializei, aprofundei e tive todo o meu know-how dentro dessa unidade, porque lá distribuía para todas as lojas. Então, era uma central de produção. E a partir daí, quando eu saí de lá, eu fui para a área de cozinha, já sabia o que eu queria, não fui para nenhuma outra área. Sempre foi dentro da área de cozinha, trabalhei em hospitais também, mas dentro da área dentro da UAM. E hoje são empreendedoras, né? Isso. Criaram aí a RG. Rafaela e Geisa, RG. No começo a gente ficou assim, botar GR ou RG? Eu falei, aí ela botou, não, sugestivo, RG. Sugestivo RG, né? RG é uma identidade, consultoria. Criamos aí uma identidade pra gente, como empreendedoras. Chefe Ricardo, consultor, professor, vai dizendo, porque eu não lembro tudo. Instrutor, tenho especialização em gastronomia internacional e ciências dos alimentos também. E queria muito fazer nutrição, porque eu sempre me espelhei muito em Rafaela relacionada à nutrição. Ela é muito boa. Não é porque eu sou irmã, ela é muito boa. Mas quando eu quis entrar, eu falei, não, deixa eu na minha aqui, vou me especializar o máximo possível. Na gastronomia. E aí eu também estou terminando a gestão de negócios também para a unidade. E além home chef, né, eu fiz vários eventos. Home chef, no caso, é o chefe em casa, né? As pessoas querem fazer um jantar. E aí você Teve um período muito legal, né? Eu acho que o período de 2010, 2011 foi muito legal, esse período de home chef, porque começou a vir subir Ana Maria com um pouco mais... Deu a gourmetização do próprio programa dela e o Edu Guedes. Entendi. Esse momento da gourmetização, vamos dizer assim, da saída chamado cacete armado da cozinha para você virar o chefe de cozinha, sabe? Foi quando a chegada do Edu Guedes, ele como um cara bonito, né? Apresentável, inteligente, com pratos legais, fáceis e didática muito boa. E aí começou, chefe de cozinha, quem é o chefe? O meu melhor chefe de cozinha, o cara só tinha até a 4ª série. Sem escolaridade, né? Sem escolaridade. O cara é um monstro. Então, aí apareceu um cara, bonito na televisão, fazendo pratos sofisticados, fácil, didática boa. Porque para ser chefe, não precisa, tecnicamente, ter a faculdade de gastronomia. Não precisa.
para se formar, para se tornar chefe, pelo que eu entendo, não sei se eu estou errado, e aí você me corrige, acho que é anos de experiência que traz para o cara essa bagagem para ser chefe, né? Eu sou cozinheiro, mas como eu tenho A mais de profissão é 18 cozinheiro. anos, eu hoje sou considerado chefe de cozinha porque eu já tenho uma bagagem de trabalho. Eu passei por todas as áreas da cozinha. Só que Desde existe a panelaria diferença. Existe a diferença do até a- chefe, que é aquele cara que tem tempo de experiência, E o chefe e do chefe executivo. executivo. É Exatamente. agora que eu vou entrar. Como chefe executivo, com essa formação, com esses 20 anos de experiência, por que, às vezes, as empresas têm tanta dificuldade de aceitar um orçamento de um consultor para melhorar os processos internos? Primeira coisa, e Tem mudado, né? Isso tem a mudado. cultura, Mas tem ainda, eu ainda mas vejo ainda, primeiro, uma certa dificuldade. Às vezes o cara vai abrir empresa e ele cria um produto, mas ele mesmo ali faz aquele negócio, não sabe se fez uma ficha técnica, se pesou tudo certinho, e aí o que é que acontece? Não sabe se está ganhando ou se está perdendo dinheiro. E essa é a função do chefe executivo. É fazer ficha técnica, e aí é com você. O chefe executivo. Quando você chega no restaurante, ele vai abrir agora, e você é o chefe executivo. Uhum. Faça assim um ponto de partida. Primeiro a gente vai fazer isso, depois aquilo. A gente vai Porque fazer um o mapeamento. que é que acontece? Todas as empresas pequenas, 90% eu acho, não tem essa consultoria. E aí as pessoas que vão assistir esse podcast vão começar a tirar todas as dúvidas. E aí agora entra a sua competência para... Isso é muito legal, porque eu fiz parte dessa galera pequena no início. E mas eu trabalhei muito, eu vivia, eu comprava, produzia, cozinhava, etiquetava, fazia tudo. Então foi um erro. Era o melhor funcionário da Era sua o melhor própria funcionário. empresa. Foi um erro. Então, por exemplo, se naquela época eu tivesse a cabeça de hoje, eu ia me contratar. Mas eu não estava ali. Por quê? Eu sei que ao longo prazo eu ia ter um lucro absurdo. Então, o investimento inicial para ter um chefe executivo, ter uma consultoria hoje de nutrição, ela é extremamente importante, primeiro, para você dar a padronização, ou seja, você eliminar suas perdas. Perfeito. Eliminar aquilo que você não pode perder. Ou seja, se você perder, você perdeu dinheiro. Entendi. Então, seu sistema de compra, qual a importância? Olha, meu amigo, é o seguinte, você quer abrir um negócio, seu sistema de compras tem que estar bem equilibrado dentro da ficha técnica, que ou o chefe faz, ou a equipe de nutrição, principalmente as nutricionistas, fazem com muito mais cautela, com muito mais dinâmica, e a gente finaliza da técnica de corte, da técnica de cocção, a gente faz a pré-preparação, faz a logística, a ergonomia toda do espaço, para que ele saiba que aquilo ali não vai se perder. A capacitação do seu colaborador, porque o que mais acontece hoje é mudança do material de trabalho, material humano de trabalho. Todo mês, não tem uma empresa que não demita alguém, não desligue alguém. Isso você não consegue manter um padrão. Você não consegue manter uma harmonia dentro do seu ambiente. E aí o que você tem que fazer é demissão, você tem que desligar e pagar e contrata. Isso aqui é horrível para a empresa. Então o chefe executivo ele não vem com olhar vicioso, ele te olha e fala assim, ó, você quer vender esse produto? Pronto, qual é o seu mercado? Onde é que você está? Quem é seu cliente? O que é que você quer atingir? Qual é o seu preço? Eu vou lhe dizer exatamente o que é. Aí cabe você aceitar E ou tudo não. planilhado, tudo calculado, tudo pesado. Tudo amarradinho. E isso minimiza as perdas, né? Como você Demais. falou. E isso faz com que todo o ambiente esteja bem amarrado. Nada vai. Se está tudo amarrado, se um cadastro folgar um pouquinho lá na frente, você é capaz de tropeçar. Aí você levanta, amarra novamente. Se você não amarrar mais forte, você cai de novo lá na frente. Então você tem que estar bem estruturado para isso. Acho que tomando essa atitude, né, evita aí esse índice alto que tem de Demais. fechamento de empresa. Demais. Porque o cara já começa fazendo a coisa certa. Eu vejo muita gente começando no trabalho com um custo muito apertado. Não, eu quero sair do trabalho, eu vou pegar um valor da empresa e vou abrir um negócio. Às vezes o valor que você tem para abrir um negócio, não necessariamente você consegue abrir aquele negócio. E aí quando você chama uma pessoa, um chefe executivo, que você dá o seu valor para você organizar a empresa e você, viva disso daqui. O cara não vê como investimento, vê como gasto. Exatamente. E acaba lá na frente ele sofrendo a consequência de E não aí, ter e o que investido. Pega um empréstimo, às vezes consegue até empréstimo, faz o quê? Aí ele chama. Aí, tudo bem, e aí, eu tô precisando daquele serviço depois de um ano. É porque o correto do pequeno empreendedor, pequeno e médio empreendedor, porque o grande já faz isso. O grande já faz isso, O porque grande ele já sabe tem que ele vai capital pra ter girar retorno. automaticamente. Então o pequeno e o médio, o que é que ele faz? Ele não faz na abertura.
ele faz quando a empresa está em andamento Ele para faz corrigir os processos, Na necessidade. na necessidade. E deveria ser logo no ponto de Que é o partida. mais importante. Que é a parte... Sim. Na verdade, eles já iniciam, às vezes vamos dizer assim, é errado. Eles têm que iniciar com treinamento. Manual de boas práticas, treinamento, certificação para saber sobre contaminação cruzada, o porquê que não pode fazer, por que a etiqueta é importante, porque a validade é importante. Para quando a gente chegar, a gente está com a casa arrumada e organizada. Esse tema contaminação cruzada é um tema bem importante, porque o que é que acontece? Eu fui da área de higiene e limpeza de uma grande empresa aqui de Salvador. Quando a gente chegava nas cozinhas para fazer treinamento, a gente via o mesmo mop do banheiro utilizando na cozinha. Então você está levando as bactérias do banheiro para a cozinha. Olha que Ou vice-versa. A gente vê a tábua, né? Vamos lá para a parte A tábua técnica, de tábua de corte. corte. 6 tipos de Cada tábua. tábua tem sua Mas- cor para cada tipo de alimento. Exatamente, para cada proteína. Cada faca tem sua... Cor, pode Espaço. ser de cor também. a Os cabos para diferenciar. É muito Cada sério. faca E com tem- sua polegada serve para um tipo de corte, um tipo de proteína. E tem uma falha assim no mercado que eu percebo. Os funcionários, dependendo da... A gente pega muito isso também na nossa experiência. Restaurantes contratando profissionais que não têm qualificação assim na área. Tipo assim, não tem muita formação, então Ou dá nenhuma. muito Os- trabalho Os para manipuladores de os alimento. manipuladores. Mas a nutricionista consegue adequar esse tipo de pessoa para aquele tipo de trabalho. Consegue. Mas, assim, você vê uma dificuldade muito maior. Porque, às vezes, é de escolaridade, coisa assim, básica, que é estrutural, né? Uma questão social estrutural. Então, não é que não consiga, consegue. Mas como- às vezes, é mais difícil você mudar velhos hábitos. Porque, às vezes, são pessoas que já vêm na Vícios de cozinha casa, e né? com vícios. E o importante também é a gente falar que, como consultora, a gente não vai todos os dias na unidade. Isso, a gente né? não tá ali como Então, a RT, gente né? tem Responsável isso. técnico. Como eu era responsável técnica naquela unidade. Aí, quando você passa a ser consultora, você não precisa ir lá todos os dias. Certo. Não fica o dia inteiro, tem uma carga horária, dependendo do contrato. Então, você tem que ter a parceria do gerente da unidade, do gerente, do Tem gestor. que ter um líder na Quem- unidade para Isso, que tem ter. que ter um líder, porque senão fica tudo muito solto. Entendeu? Entendi. E aí, E começar desde a contratação, né? Saber exatamente. A pessoa pode não ter capacitação nenhuma, mas o perfil é um perfil que se encaixa, é um funcionário que é fácil de aprender, que está ali com boa disposição. Rafaela, você que está com a palavra e tem especialização em vigilância sanitária, Anvisa, né? Uhum, A gente sabe que a Anvisa é um órgão federal. federal para... Eles cuidam da saúde e segurança alimentar das pessoas, Da saúde de modo geral, né? De modo E geral. aí certo? tem a área da alimentação, que é E- outro ramo da saúde. A área da alimentação é regulada por uma RDC, Sim. certo? Uma ou duas. Eu fiquei na dúvida. A área da alimentação, se for incluir indústria, são, vamos dizer, quase centenas, né? Vamos para bares e restaurantes. E a área de serviço de alimentação focando em bares e restaurantes, a gente tem a RDC, que é Resolução da Diretoria Colegiada, número 216, de 15 de setembro de 2004. Certo. Né? Fala Então, um pouquinho dela pra Ela gente. é uma resolução que a gente, até recente, né? Porque ela é bem completa. A gente, Porque eu já peguei a RDC 216 para ler e eu achei enorme, complicada, mas que dá para fazer tem que ler, e tem assim, que fazer. Um leigo Só que tem eu que ler e reler. Não tem um entendimento que você tem. Isso, a gente vai... O que é... Desculpa. Qual a função da gente? É interpretar a legislação, né? Porque também para os profissionais da área, seja veterinário, biólogo, pessoas da área da saúde que também trabalham, por exemplo, com fiscalização, área da... Porque, assim, tem o Ministério da Agricultura e Pecuária que também trabalha com legislações para trabalhar com, por exemplo, produção de carnes que você vai comprar para a sua hamburgueria, né? A vigilância da área do Ministério da Saúde, que trabalha com outros tipos de alimentos, principalmente de origem vegetal. Então, existem todo esse esquema de legislações que vai, né, ser produzido para nós interpretarmos. Mas a 216 E aí, é que regula bares e restaurantes. Isso, é isso. A 216, ela é bem completa. Por quê? E complexa. É complexa, assim, toda a legislação, ela tem caráter legal, E se eu né? não estiver enganado, o que é que acontece?
ela não distingue o pequeno do grande. Ela é feita para ela é ser geral. Ela é geral. Ela é Eu geral. acho que, não sei, talvez poderia dar uma reduzida para Para ser mais específico. Você tá falando de ser mais específico para áreas específicas. pequeno, médio e grande. É. Mais ou menos assim. Eu não entendo, mas... Tá falando, né? Mesmo pensamento que o meu. Entendeu? Não, mas assim, a partir ela- do momento que você interpreta, né, você como profissional, você consegue adequar cada ambiente conforme os artigos da legislação. É porque assim, ela vai falar de edificações, de instalações, como deve ser a parede, qual a cor que você deve colocar, Isso você como pode deve ser o piso. Adequar em qualquer Isso ambiente. tudo está dentro da RDC, é Tudo lá dentro do 16. RDC. Então, assim, o que é a função da RDC? É um regulamento técnico que traz as normas da boas práticas de manipulação de fabricação do alimento. Aí a pergunta que eu tenho agora é o seguinte, eu vou abrir a empresa. Primeiro eu contrato o chefe Rick, que é o gastrônomo executivo. Ele vai me dar ali todo o direcionamento para a parte de produção, Sim. certo? De produzir o alimento. Ficha Definição de cardápio, beleza. tudo isso. Quando é que eu procuro um nutricionista para enquadrar a minha empresa? Juntamente No com No mesmo momento. momento. Porque se a gente for pensar o seguinte, eu quero construir um espaço, né? Então aí tem que pensar no terreno, como é que estão as condições ao redor, né? Tem lixo espalhado, tem esgoto a céu aberto, é fácil entrar pragas, né? Então é um ambiente adequado para você construir. Ou você vai alugar um espaço. Esse espaço, como é que está ao redor? Então, assim, a gente... Até isso tem que olhar, né? Tudo, Isso. porque é uma questão de saúde, De né? repente tem um terreno baldio. Isso. e Às que vezes a tem gente contaminação tem que- química também, contaminação fábrica. biológica, um esgoto a céu aberto, muita coisa. Então, Em assim, termos a de legislação... equipamento também tem que ser Os dois. inox. E Ah, é sim. muito importante, porque assim, eu pelei na minha época, eu tenho mais de 10 anos, que eu fui no início de consultoria, várias vezes entrava com a Rafaela, ela estava entrando na parte clínica, falava, Rafa, é o seguinte, ó, estrutura o layout esse daqui, Porque o e tal. gastrônomo executivo não pode atuar não é impossível. como nutricionista, né? Não pode. Não pode responder A gente como nem nutricionista. responde. Nem responde. Ou seja, é fundamental, é muito importante ter um nutricionista, uma equipe que esteja assessorando o ambiente, porque se a vigilância bater, o chefe de cozinha, o gastrônomo, pode ter toda a formação do mundo, quem responde é o Por isso que eu nutricionista. perguntei anteriormente quando é que eu contrato cada um, porque isso é uma pergunta, eu acho que geral do pequeno, né? Exatamente. Eu vou abrir minha empresa e aí não penso muito no chefe, nem penso muito no nutricionista. Estou pensando lá na frente do dinheiro. Só que para trazer esse retorno financeiro, eu tenho que começar certo. Começar E aí, da onde- parte estrutural, né? Então, assim, a função, eu vejo assim, define-se o cardápio. O cardápio, né, Ricardo, já vai definir O cardápio vai dizer quanto o que vai você, quais são os viver. equipamentos que você vai precisar para produzir, quantidade de móveis, né? Eletrodomésticos, Quantos os elétricos, funcionários eletrônicos, você vai utensílios, ter quantos clientes você pretende. Então, assim, isso Atender. tudo vai encaixar dentro de algum ambiente, De né? acordo com o Eu serviço. estou pensando aqui numa né? coisa, Com o serviço. tanto de esclarecimento que em 20 minutos de conversa a gente já teve aqui para Cara, passar para as E eu pessoas. te digo, E é importantíssimo. É importantíssimo, Eu, principalmente pra quem antigamente quer eu tive começar. o Pelei pra ter isso, ela me ajudava bastante, mas hoje, Ricardo, eu acho que qualquer chefe executivo ou consultor gastronômico que a gente atua, eu hoje não tenho como fazer nada se for para uma construção, tipo, quero empreender, me chama. Eu não consigo fazer sozinho mais, eu não consigo entrar de cara. Sem a Eu nutricionista. preciso Precisa do nutricionista. de uma equipe que, ó, é o seguinte, ó, eu vou fazer o cardápio, vou criar o layout, eu vou fazer tudo, porém, vai ter equipe. Aqui, nesse layout que o proprietário está querendo, são 6 funcionários divididos pelas suas áreas. Eu tenho que passar para elas primeiro para fazer a capacitação toda. Entendi. E eu tô do outro lado Rapaz, fazendo a eu ergonomia, ainda digo- estrutura, cardápio, foto, como desenhando o prato, desenhando a estrutura logística, tudo aquilo que você precisa enquanto elas estão pegando e já, ó, realmente, Ricardo, esse layout tá bom, mas o extintor precisa estar aqui, o ralo tem que ser de tal lugar. Até isso o nutricionista tem que entender também. Não, né? eu ainda Até do digo, extintor, né? eu ainda digo mais. Um profissional que trabalha muito bem com a gente é o arquiteto. Porque a gente não é E o arquiteto também tem que estar interligado. E o arquiteto também Imagina, precisa estudar a O legislação. cara começar certo Pense aí. é um investimento um Isso. pouco alto. Por isso que é no andamento da empresa que a gente vai
Corrigindo, Vai, né? vai corrigindo porque Essa os parte- agentes da vigilância vão fazendo as visitas e vão notificando pontuando, algumas notificando. coisas também. Aí na correria Essa querem parte de layout mesmo, o arquiteto é fundamental, né? É. Porque ele vai desenhar, desenhar toda a estrutura, estrutura e a gente também, e melhorar junto o com fluxo, ele, é. junto com o nutricionista, a gente fala define o que se o que isso fluxo... define até um ralo, que não pode estar no Entendi. meio do caminho, onde você vai passar com um carrinho mais pesado. São Então, muitos detalhes. um ralo, Pegando de qual é a o- preferência de um ralo, onde é que a gente vai colocar, a Isso- caixa de gordura, um erro de Isso. muitos Isso. restaurantes colocar dentro Dentro, da área é. A caixa de produção. gordura, né? E dá muito problema depois. Então a gente pega muitas situações É. assim que a gente, poxa, se Que não dá. no começo entender essa importância do nutricionista, de entender das legislações, porque depois eles querem correr para se adequar. Uhum. E aí são coisas estruturais. E Que às vezes o tem- tempo é curto, o né? tempo é curto, mas principalmente estruturais mesmo, físicas, que às vezes tem Tem que que quebrar, quebrar. tem que isso, aquilo, depois de às vezes já ter feito alguma reforma já. Por quê? Porque a legislação, vamos voltar, a RDC 216 é uma legislação, ela é lei, ela é obrigatória. Então, se ele quer se formalizar, sair do informal para o formal, ele vai precisar se adequar à Todas legislação. E todas como é que as ele regras. vai, como As leigo? multas são pesadas, né? Você tem que Como, investir, e tem como que leigo, ele pode não entender. Então, contrata um profissional que vai interpretar a legislação e vai dizer, olha, dentro da legislação a gente vai adequar assim da melhor forma possível. Porque existem interpretações, não é nada muito rigoroso, são orientações gerais que a gente vai, de acordo com a nossa experiência, vai adequando para um espaço pequeno, espaço médio, grande e tudo mais. Então, é uma legislação completa de boas práticas que analisa e orienta como é que tem que ser a estrutura, piso, né? Edificação, paredes, teto. Aí vem móveis, equipamentos, como é que você higieniza, como tem que ser, né? Quais são os produtos, a forma, a frequência. E aí como a gente vai pensar? O alimento quem é o fornecedor Chegou. dos seus alimentos? Também é um fornecedor que também Pensa utiliza nisso. com as boas práticas, Tem que porque tudo tá começa todo com a regulamentado matéria-prima, também. né? Então a gente também tem que lidar com fornecedores, processo. orientar. Como é que. Você não pode escolher qualquer fornecedor. Isso, porque Ele senão- também tem que estar dentro das normas de boas práticas. Tem que estar com o alvará dele de saúde. Para isso, a vigilância também foi lá e adequou aquele local. Falar em boas práticas, Geissa. O que é que vem antes? Ou faz parte do conjunto? POP. O que vem a ser POP? Procedimento operacional padrão. É E o tipo- POP existe para todos os segmentos. Sim. Não é só para alimentação. Mas Segurança. falando de alimentação, Dentro quais são os POPs? Para que Os servem? obrigatórios. Dentro Faz parte das boas práticas ou é Isso, coisa faz diferente? parte dessa Faz legislação parte. mesmo. Porque pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, existe boas práticas. Boas práticas está dentro de POP ou os POPs estão dentro de boas práticas? Quem vem primeiro, quem vem segundo? Me explica aí essa dinâmica. Não tem uma ordem, É. não tem uma ordem, mas os POPs estão dentro da legislação, certo? Dessa Da 216. 216. Juntamente com o Manual de Boas Práticas, como uma obrigatoriedade do Isso. espaço T. Que E são documentos, né? Isso, o POP é um documento. E de alimentação existem vários. Aham. Certo. De alimentação, os obrigatórios são 4, certo? Que é o POP 1, de higiene das POP 1, Isso. higiene. Higiene das instalações. Higiene das instalações. Tudo, móveis, equipamentos, móveis, tudo que tem onde dentro. a gente vai descrever todo o processo, Passo a o passo. passo a passo de como vai ser feito ali na sua empresa. Você tem Então, um o POP 1 é Isso, o POP como da eu vou higiene. higienizar essa mesa. Isso. Exatamente. Perfeito. Como Bem parede, descrito. Parede. Produto, Equipamento a em diluição. geral. produto, quem, onde, quem, quando e como. A Não gente existe define, isso, né? Quais são os produtos que você vai utilizar, qual é a diluição, certo? Aí tem o POP 2, que é o de vetores e pragas, é o controle, né? Que É o controle de obriga- pragas. Isso, que é obrigatório. Isso hoje, se eu não estiver enganado, a gente tem que estar fazendo essa vistoria a cada 3 meses. É isso mesmo? Eles dão uma garantia, né? A empresa, eles fazem o serviço dependendo Manutenção. da unidade, né? E a garantia que ele dá 3 meses daquele produto, mas ele, às vezes, tem unidade que a gente precisa fazer de 15 em 15, quinzenalmente, mensalmente, depende de como está o seu controle, certo? Certo. E o tipo de produto E o tipo também, de a produto, concentração que se usa exatamente. e tudo mais. Tem o POP 3, que é da potabilidade da água, né? Que é a higiene
da caixa d'água, do reservatório. Isso também tem que estar descrito ali naquele. O Passo a POP é passo. como um Passo é manual. uma descritiva, é É uma um descrição, manual. passo a passo. Descritivo, e o POP 4, que é saúde dos colaboradores. Até isso você também tem que verificar, né? Se o colaborador Então, tem eu que vou te fazer- pedir para tem que- repetir da seguinte forma. Olha para aquela câmera ali. Fala com a galera que vai estar nos assistindo. Eu vou te perguntar de novo. Quais os POPs para a área de alimentação? E você vai falar os 4. Então, temos o POP 1, que é o POP das higiene das instalações, edificações e utensílios. O POP 2, que é o de vetores e pragas. O POP 3, que é o de a potabilidade da água. E o POP 4, que é a higiene, a saúde dos colaboradores. São 4 POPs obrigatórios. Perfeito. Dentro da 216. Quando a gente Isso. fala de indústria, são muitas outras. Mas Mas essas são as mais importantes para Bares e restaurantes, RDC 216. 216. Quem tiver alguma dúvida, dá uma lida. Tá E na vai gerar internet, outras dúvidas, aí isso, tem que ir para disponível. os nutricionistas. Porque o foco de tudo isso, dentro das legislações, é evitar que o cliente, que é o consumidor final, adoeça, não é isso? Por conta de bactérias, por conta de parasitas, que podem estar sendo veiculadas através dos alimentos, né? As doenças alimentares, né? As doenças que A vêm gente que trabalha veiculadas através dos alimentos. com hambúrguer artesanal e maionese. Maionese é um processo muito preocupante. Isso. Quando não é a Eu, industrial que vocês particularmente, fazem, eu sou bem é muito mais sincero delicado. e falo isso para todos os meus clientes. Eu não trabalho com maionese de ovo. Uhum. E também, Você pode trabalhar com maionese de ovo. vou te perguntar, calma. Não trabalho também com maionese de leite, que é a lactonese, que não seria maionese. Eu uso a base da indústria e faço uma maionese temperada. Cheguei num ponto que ela está Controlado. gostosa, ela tem a segurança alimentar que a indústria me passa, e isso eu repasso para o cliente. Só que quando eu manipulo ela, eu também perco alguns dias da validade dela, né? E eu trabalho em cima disso. Mas eu não gosto de trabalhar com maionese de ovo. Pra não ter E aí surge a pergunta para Ricardo, que ele já entrou no assunto dizendo que pode trabalhar com a maionese de ovo. interessante. Seria o pasteurizado ou... Vamos lá. Eu estou terminando de fazer uma capacitação para merendeiras, para o pessoal da equipe das escolas que tem... Meu filho tem 2 anos e meio. Parece um adulto. Então ele come, ele é crítico do Cauê. 2 anos e meio. E assim, ele come muito, ele gosta de comer. E você é cozinheiro, você gosta de produzir para aqueles que gostam de comer. Perfeito. Então elas adoram cozinhar para ele. Eu adoro cozinhar para minha filha. Entende? Então, assim, o que é que acontece? O colégio fez assim, ó, eu preciso capacitar as meninas pra... Tô tendo muita perda. Tá tendo uma mistura muito grande do cardápio e tal. E aí eu fui, numa dessas eu falei, gente, eu fiz um cachorro-quente artesanal sem salsicha, só com a carne processada como se fosse uma capta, mas vender como cachorro-quente para criança, para ela poder comer muito mais saudável. Um pão feito de batata doce. Perfeito. E aí eu fiz a maionese. E eu não vejo, por causa antigamente você não tinha muita geladeira nem nada disso. Então o que é que você fazia? Tirava gema e botava ácido para você fazer a maionese, né? O óleo, a gordura, com um pouco do limão para você criar o fazer a emulsão, né? Porque a gema é um espessante. A gema é espessante e a clara, se eu não me engano, é emulsão, não? É uma emulsão. A mas, gema assim, gera uma emulsão, né? então assim, por que não você não trabalhar com ovo cozido para fazer a maionese? Ovo cozido. O que é que faz você não trabalhar com isso? Eu já ouvi falar, mas nunca tentei. Mas não. Mesmo eu faço sabor? esse desafio para você. Pronto, a gente vai fazer junto. Não, a gente vai fazer junto. Pega o ovo cozido, bote no liquidificador, entre porque a processo, gema um pouco tem da gordura, o azeite de oliva ou o óleo. lecitina, né? Eu já vi falar, mas nunca tive a É a curiosidade. mesma consistência. Porque eu como cuido das receitas da minha hamburgueria, eu estudei muito molho. E eu sei que existe até uma profissão, né? É o salsier. O chefe salsier, que fica abaixo do chefe geral. Ele é o cara Ele é o depois cara do da chefe, estação. ele é que É comanda. o que dá a vida. da vida ao prato é o molho. Achei fantástico. O Entrei Tournant e o Saucier, eles são- entrei nisso aí a fundo. Estudei bastante. Hoje eu consigo produzir vários molhos. Mas essa questão do ovo, eu sempre fico um pé atrás. Por quê? salmonella, Eu principalmente. penso na segurança do meu cliente. Eu nunca tive problema. Então, a gente vê, a gente ouve que existe esse problema de
Eu não sei nem o problema que causa de fato É a salmonela. salmonela, né? Salmonela principalmente. A salmonela. Eu sei que é a salmonela, mas qual o problema de fato ela causa no ser humano? São as reações de infecção de modo geral, né? Infecção intestinal, né? Intestinal, diarreia, vômito, febre. Dependendo do tipo da salmonela, ela pode ser muito mais patogênica e realmente pode levar à morte. Então, Então, assim, nesse caso, a gente produzindo uma a maionese questão é de... sempre o alimento cru ou mal cozido, entendeu? Mas nesse caso, como o Ricardo falou, a gente produzindo uma maionese de ovo cozido. A gente zero matar, risco. é. Zero risco. Não tem Perfeito. nada cru. Gostei. E assim, você vai ter a mesma textura. Agora o sabor é você, se você faz de azeite, de basílico, de pimenta, de geleia, de gosto de pimentão, seja como for, você vai eu dar o vejo seu aqui, tempero. tem hamburguerias que fazem até maionese de trufas, né? Sim. Trufas, aquela especiaria rara, Caríssima. caríssima. E aí, às vezes, Então, quando eu e eu vejo que o cara eu dizer fiz- que faz uma maionese de trufa, eu fico meio desconfiado. Porque às vezes os caras me perguntam, Será que é Marcos, eu quero trufa fazer uma mesmo? maionese de trufa. Eu digo, como é, rapaz? Uma maionese de trufa e você vai achar onde? Quanto eu é que fiz- vai custar? é que vai custar? Pois é. Aí o cara disse, mas eu Não, pensei é que era viável, fácil. Aí eu vou é. explicar ao cara o que é trufa, como é que ela é achada, que não é É nem rara achada, é também, caçada, né, é por caçada. porcos. Aí o cara disse, pô, velho, eu não sabia. É. Eu digo, mas é assim, Eu Trufa conheci negra, mesmo. trufa branca. trufa branca. São Então assim, eu cogumelos. fiz ketchup de goiabada, por exemplo. Então, para as crianças comerem de uma forma saudável. Dentro da perspectiva do lanche rápido que elas veem na rua e até em casa. Então é muito engraçado, eu tive que fazer um podcast, um áudio grande para os pais da escola, de uma das escolas, fez assim, a criança ela não faz a compra. Perfeito. Quem faz a compra são os pais. São os pais. Pô, O refrigerante, meu filho o não gosta biscoito de comer comida recheado. saudável, ele não come isso, não come aquilo. Ele só gosta de comer biscoito. Então diga para ele não comprar mais. Né? Não compre não. Qual foi a aceitação? 100%. Total. Perfeito. atenção. Ricardo, eu já sei que o que te motivou a cozinhar não foi dentro de casa, não foi lá Minha seus mãe. pais nem seus avós. Infelizmente, avó- eu não lembro. Todo mundo fala que a nossa avó, Minha avó Bibi, né? avó parte de mãe, cozinhava muito bem. Eu não lembro muito, eu só lembro de comer cuscuz com leite de coco, porque era muito insuportável para Mas o comer. que te motivou Velho, a ingressar quando nessa eu profissão? migrei- Que há 20 anos atrás era uma coisa culturalmente feminina. E aí o homem não tinha Isso foi um muito problema. espaço. Exatamente. Conta aí um pouquinho Na o que te verdade, motivou naquele momento. Eu já trabalhei em muita coisa, mas desde pequeno eu sempre, por incrível que pareça, eu nunca fui bom de comer, sempre fui muito magrinho, mas eu gostava de Você fazer. comia muito, mas queria aquela Mas comida era top. chato, Só que assim, eu comecei essa história, essa estrutura de... E nesse momento, quem fazia essa comida? Hã? Nesse momento que você queria essa comida top, quem fazia? Aí, Porque você não sabia quando ele fazer ainda. A Rafaela era nova. Ele ia pros vizinhos. Rapaz, Ele ia comer, ele cheirava Meu a comida, amigo, se não e eu gostasse, tinha- talvez se eu fizesse. Eu tive muitos pais e muitas Ele ia pro mães, vizinho. graças a Deus. Quando a gente migrou pra chácara, uma chácara enorme, muito grande, 16 mil metros quadrados, sem imaginar de árvores frutíferas. Meu pai adora a terra, ele sempre plantou, ele ama tudo isso. Então, poxa, e eu não gosto de manga, de chupar manga, mas um picolé, coisa, eu só tinha problema com manga. Mas o restante eu caio pra dentro. Só que meus vizinhos, rapaz, cozinhavam demais, velho. Eles cozinhavam demais. Entendeu? Eles cozinhavam demais. E eu passava a vida. Eu chegava da escola, ficava mais perto do final de semana, das sextas, sábado, domingo. Jogava futebol e se metia Porque eu lá. jogava também, já joguei bola. Então, assim, vivia na casa dos vizinhos, eles cozinhavam e eu gostava, mas eu sempre fui proativo. Chegava lá, se você ajudava, precisasse de mim pra cortar um fazer tempero, qualquer cortar uma coisa, cebola. se você precisasse de mim pra fazer qualquer coisa, seja o que for, Mesmo sem técnica. só não me porque, chamasse pra lavar pia. Hoje você tem a técnica de Eu nunca gostei de cortar, lavar pia. de fazer uma carne moída, o corte mirepoix. Tanto, Pra quem meu não amigo, sabe, explica aí. Que eu li... Pra o que você quiser, porque naquela época não tinha técnica pra dizer, ó, vamos fazer um fundo, vamos fazer um meripoá, vamos aromatizar essa água pra fazer o feijão, pra fazer os ensopados, a comida baiana. Não tinha. Até Eu hoje via. eu vejo que é usado muito caldo quinó, sazon. Ninguém tem aquela cultura de fazer E caldo tem, de pô. carne, E tem. caldo de peixe, caldo de legumes, congelar isso e porcionar e na hora jogar na sua comida. Porque não foi ensinado. Tem um sazonzinho né? lá, A mas questão tu- assim, não foi Pronto, ensinado. mas aí né? vamos lá, bichão. É o Agora seguinte, que as pessoas estão tendo mais oportunidade de a ter indústria mais também esse modificou conhecimento. bastante. Porque assim, quando fui participar de um campeonato em 2013,
E fui campeão. Aproveita e já fala disso, dos campeonatos que você Eu participou. fui campeão do melhor prato do Brasil, patrocinado pela, na época, tá a Unilever chegando bem forte aqui no Brasil. E eles Melhor fizeram prato do Brasil. Melhor prato do Brasil. Isso aonde? Campeonato de São 2013. Paulo? Não, Ou... todos os estados tiveram os ganhadores. Tiveram os E tem a representantes. pontuação. Então Certo. saí na revista Isto É, na Veja, meu nome com prato, tem foto, tem uma placa, né, até hoje. E eles trouxeram perspectivas americanas para cá. Ou seja, Entendi. o ovo pasteurizado, caldos sem muito sódio, caldo de galinha, caldo de carne, costela, frutos do mar. Que hoje, isso foi vai fazer 10 anos, por exemplo, 2013. Hoje eu tenho certeza absoluta que a maioria dos restaurantes tem esses caldos dentro dos seus restaurantes. Porque se tornaram algo... O que é o caldo quinó? É uma composição de fundo, né? Vamos dizer assim, faz o caldo à base de frango. Certo. Só que o que eles fazem para conservar? Sal. Sal. Só que aquele tablete de dica é um caldo. Só que tá com sódio. Tá com sódio. Com uma grande concentração. Mas o caldo é para você diluir ele em E 2 gordura, litros né? de E água. gordura, né? Ah, Você entende? o erro é aí. Minha mãe, não. O erro Minha é mãe aí. pega aquele pedaço de tablete de caldo da marca Quinó. Pegava, né, Ricardo? Pegava, dissolve- que não aquela existe não faz mais. nada, Porque graças a Deus. na minha casa Hoje nem também, cozinha mais, ela quer. Lá em casa Então, não o que é que entra elas caldo. faziam Olha o erro aí. antigamente? Pegava, botava a manteiga, a margarina, jogava esse pedaço, esperava dissolver, um pouquinho de extrato de tomate e jogava o macarrão. Ficava gostoso por causa do excesso de sal. Mas a realidade, a gente não sabe utilizar o caldo de legumes em barra. Ou seja, barra. é você pegar aquele caldo e dissolver em 2 litros de água. Faz O erro bem tá lá. Mas não se vende assim. Compre para você dissolver, porque foi cultural. Entendi. Isso daí. Eu nunca li, mas o rótulo tem o modo de preparo. Tem dele? instruções assim, Tem ó, instrução bem bem pequenininha. Aquela A letra indústria miúda. não tá Dissolver cada ajudando, tablete em 1,5 litro de água, ou seja, você desconcentra aquilo ali. Mas é aí. E você reutiliza para você fazer um feijão, para dar gosto. Aquilo é um caldo, é para fazer caldo. É onde Não a é pra técnica faz concentração. toda a diferença. Mas não se vende dessa E aí forma. vem a questão Ninguém da te leitura diz. dos rótulos, né? Deixar um rótulo Exatamente. mais fácil do cliente, do consumidor compreender, né? Tá tendo até uma mudança de legislações agora com relação aos rótulos. Para ficar mais fácil, né? Porque o cliente leigo vai ter o velho hábito de Mas eu tô diluir. falando no caso, como eu tô falando com o Ricardo, no caso da técnica, né? Porque assim, não é todo O restaurante. uso da técnica É. para qualquer preparação de alimento E aí eu te é falo. mega assim como- importante, porque Exatamente. faz toda a diferença em sabor. Sim. Eu te falo assim, não estou defendendo a industrialização disso daí, mas, por exemplo, uma empresa pequena, ele não tem que comprar carcaça, ele não vai comprar aparas para fazer caldos, porque ele não tem tempo nem pessoal para isso. Entendi. Ele tem que se adaptar ao Se mercado. adaptar. Depende do porte do Exatamente. Então, restaurante. a maior, da 80% é assim. Então, pô, eu vou lá, eu tenho um demi-glace para fazer. Eu não quero comprar o demi-glace pronto. Entendeu? Eu não quero comprar o demi-glace pronto. Então, pô, só posso comprar um caldo concentrado de costela. Eu vou dissolver e vou aromatizar ele. Depois eu vou fazer o quê? Passo para engrossante. Pronto, eu tenho uma base escura É isso para que eu- fazer um filé. Mas existe uma técnica, né? Existe uma técnica, Pra mas tudo. também existe a parte a leitura. Tipo assim, ninguém vai pegar o caldo e ficar aqui assim, ó, não, dissolver. Porra, por que eu tenho que dissolver se minha mãe sempre pegava esse pedacinho aqui, jogava na margarina e misturava que dava gosto? Se você hoje for dar aula de desossa de frango, por exemplo, Porque a técnica você não vai dizer tá para uma senhora de descrita, né? 70 anos que você não pode lavar a proteína. Porque tem a misca. E a misca? Você não vai convencer Verdade. a minha véia de que ela tá fazendo a vida toda errada. Entendeu? Então, assim, cabe a nutricionista, às vezes, quando a gente ministra as aulas, explicar o porquê, quais são os padrões. Que você, às vezes, está contaminando aquele negócio de... Eu acho que deve ter feito, né? Botar o frango dentro da bacia, limões espremidos e colocados, vem com água quente e ainda joga o vinagre Já por fiz cima. muito isso. A água branca, ou seja, você, em vez de estar matando, ele tá ali no peitozinho do frango, tá na misca, tomou o susto daquele vinagre, daquele aço, ele faz o quê? Se esconde. E aí o que acontece? Você não cozinhou direito, não chegou a 75 graus, que eu acho que As hoje... bactérias que estavam Ela faz o quê? superficiais Explica isso entram. pra galera aí, ó. mais Galera. ou menos isso. Então, Rick Barreto, uma técnica simples de você pegar o seu peito de frango e fazer o correto. Como é? Proteínas de modo uma geral. Proteína de modo geral. Tempere. O que é que... Não lavar. Não lavar. e Chegou tempero, congelado. Sal. Descongela. Descongela, não né? imerso em Não água. imerso em Não água. imerso em água.
Pode ser até imerso dentro do saco, mas dentro da geladeira. E na própria geladeira, ou geladeira. seja, a sua geladeira tem camadas. Para fazer o ter o descongelamento, Você né? tem, até a própria geladeira, é porque também você não pega para ler o seu rótulo da geladeira. E controlando a A temperatura. sua geladeira, exatamente, isso. sua geladeira ela tem temperaturas. Tem descongelo dos legumes para guardar, da sua água para colocar, Entendi. dos seus lactinhos. Tem todos os compartimentos, mas você vai fazer o que não? Vou botar aqui. Tá vendo vou a diferença jogar. de uma Acaba pessoa você que não tem. estudou para uma pessoa que não estudou, mas que é esforçado. Eu consigo fazer muita coisa gostosa. É como o povo diz, tem uma mão boa, beleza. Mas com uma mão boa e uma técnica boa, você se torna um cara diferenciado. Um Masterchef. Um Masterchef. Mas Rafaela, vamos falar mais um pouco de Anvida, já que você tem essa especialização. Mais uma dica para o cara que já está lá com a sua empresa aberta, recebeu a visita da Anvisa, o que é que ele tem que fazer? Contratar a nutricionista para fazer o... Porque assim, quando ele se formaliza, né? Ele em algum momento vai receber a visita dos agentes da vigilância, né? Pode demorar, pode Abriu a ser... empresa, foi na prefeitura, automaticamente tem que ir na Anvisa, da entrada. Sim, certo? isso. E aí? E aí, às vezes, né, como no caso de algumas outras redes que podem ser um pouco mais famosas, que estão iniciando, já pode receber logo a visita desde o começo, antes mesmo de já ter Sem dando dar entrada. Às vezes porque pelo porte e tudo mais. Então, sempre vai gerar algum tipo de notificação, alguma coisa ou outra que ela identificar que não está dentro da legislação. Então, Dentro da conformidade. Isso. Então, o que é que os agentes da vigilância faz? Estuda a legislação e vai observar as que a gente chama de não conformidades. O que não está conforme com a resolução. legislação, certo. Aquela resolução 216 especificamente. Então, encontrou baldes de lixo sem pedal. Então, quer dizer o quê? Que você vai ter que botar a mão no balde e levantar. Então, vai consertar os pedais do balde, né? Dos baldes. A torneira está quebrada. Consertar a torneira da pia. Não tem pia exclusiva para a lavagem das mãos, que é uma obrigatoriedade. Então, Tem que ter a pia de produção de alimento. Onde você produz o e a alimento, pia da higienização tem de que mãos. estar numa área próxima, a pia exclusiva para as mãos. Por quê? Porque você vai descarregar naquela pia uma grande carga de bactérias. Normalmente quando você chega do trabalho, você chega, troca de roupa, já tem que dar a primeira lavada grande. Mas quando entra no ambiente de trabalho, em que você está saindo de uma bancada, saindo da outra, mexendo uma coisa, mexendo em outra, esse meio tempo você tem que parar, e aí é por isso que vem um treinamento das boas práticas para a gente criar hábitos de boas práticas, né? E um desses hábitos é fazer com que o manipulador entenda que se ele tá mexendo aqui no frango, tratando e tem que realmente fazer qualquer outra manipulação, ele primeiro tem que lavar as mãos, tirar aquela carga de bactérias, fazer o que ele tem que manipular, voltar de novo, lavar as mãos, porque ele... Um exemplo, eu já fui chapeiro da minha hamburgueria. Sim. E usava luva e depois eu entendi que não era tão necessário como eu achava que era. Porque eu usava luva, mas não tinha a mesma preocupação de quando eu não usava, toda hora tá lavando a mão. Isso. Porque a luva é como se fosse uma outra pele, que você vai tocar em tudo e vai contaminar da mesma forma. Então, você não contamina a sua mão, a sua pele, mas está contaminando a luva. Então, dá um certo engano, dá um certo ar de que você está se protegendo o alimento. E na legislação, é obrigado é obrigado a usar ou não usar? Como é a esse legislação, processo? ele orienta para os alimentos que já foram manipulados, que já estão prontos para servir, na finalização, para você não recontaminar. Certo. A salada está toda higienizada, as folhas são todas higienizadas, você vai montar aquela salada. Porque no caso do chapeiro, antes de você começar, ele ainda tem com a luva o risco de estar trabalhando com tem um risco, porque é quente, não pode, esses ambientes não podem. Isso são EPIs, né, equipamento de proteção individual. A luva, nesse caso, vai ser um risco para você, que é uma luva plástica, até mesmo de silicone. Não é indicado normalmente de calor, né? Uhum. Então, você pode estar carregando uma panela, esquecer que ele carregar uma panela quente com a luva
vai queimar a sua mão e vai grudar, vai ser uma queimadura feia. Então, a gente só indica esses tipos de luva para finalização. Ah, já estou com uma peça de carne aqui, vou fatiar e vou precisar manipular ela. Então, mesmo que minhas mãos estejam bem higienizadas, eu posso ainda usar uma luva. Contanto que seja uma luva realmente que já guardada, bem higienizada. Higienizada não. Que você não manipule nada mais do que aquilo. Depois tirou, descartou. E descarta as luvas quantas vezes forem necessárias. Para você não precisar também ter que ficar lavando luva, né? Porque luva é descartável. Então, mas existem vários EPIs. Luvas para térmicas e tudo mais. Mas luva de manipulação de alimentos só em momentos de finalização de pratos. É porque existe a E situação... longe do fogo. Existe a situação que a nutricionista é chamada quando a empresa quer se prevenir e quando a Anvisa chega já está tudo regular. Existe quando a empresa não fez e a Anvisa chegou e aí... E normalmente é assim. Infelizmente, a gente é contratado normalmente para apagar fogo. Para apagar fogo. Por uma cultura que é uma conta inversamente proporcional, né? Porque se a gente tivesse a preocupação em fazer isso antes... Quando a vida chegar, desde a parte estrutural, desde a parte estrutural. É como a gente falou antes, né? Quando você pensar em montar a sua empresa. Isso, já pensar num chefe gastrônomo, com nutricionista, com arquiteto. Que a gente estava falando, né? Para você, com o arquiteto, ele vai lá verificar a localização, como é que ele vai fazer o layout, e a gente vai ajudar quais são, justamente dentro da legislação, o que é que precisa ter, o que é que vai estar correto, certo? Dentro se a parede tem que estar, se o piso tem que ser antiderrapante, de cor clara, como é que deve ser a parede. Então, tudo isso já ajuda nas instalações, nas edificações hidráulicas. O fantástico disso tudo, como o Gisa está falando, você vai empreender, você quer montar um negócio. Você tem um sonho. Né? Então, se você tem um sonho, você tem que fazer seu sonho correto. Vamos dizer assim. Sonhar e não botar em prática de uma maneira correta é um sonho sem foco. Se torna um sonho e vai ser frustrado lá na frente. Quando você sonha e você tem como investir, você, por exemplo, contrata nutricionistas, um chefe executivo, um arquiteto, ele está lhe vendendo algo que, pronto, aí você chega com um mapeamento do seu consequentemente, você está reduzindo os riscos. E assim, eu tô fazendo com que aquilo vire uma realidade. Pô, você dormir normalmente com... o arquiteto faz a estrutura da parede que vai ser de cor salmão, com os rechôs ou com a estrutura, e que você começa a ver aquilo, você esquece até do investimento. Você começa a enxergar aquilo que você sonhou e um pouco além do que, a estrutura, a cozinha, ela disse que vai ser a área de salada, vai ter o rechô, o buffet, o caixa, ou a entrada de saída dos clientes. Você começa a visualizar que você olha assim, realmente, o cardápio sendo preposto, né, uma coisa, vamos ver esse esboço aqui. E aí quando você enxerga, esse primeiro momento se torna tão importante que o investimento vale a pena e eu estou trazendo a sua perspectiva. Ou seja, aí eu vou fazer daquilo que eu acho que eu tenho que fazer mesmo, e o custo é muito caro, não vou aqui pro seu Joaquim, vai me ajudar para fazer um negócio, chamar meu vizinho que diz que cozinha bem, aí faz um cardápio rapidinho, é bem pela aí. E aí quando você for bater, eu vou ter que chamar realmente, o bicho pega, apagar fogo, que vai fazer o quê? Nutricionista. Realmente, essa galera, assim, que é pequeno, que não tem muita grana, começa totalmente errado. E assim, a vigilância vai chegar, vai pedir que você dê entrada no alvará de saúde, né? Aí você vai ter que fazer todo o processo e vai pedir as documentações. No meu caso foi assim, gente. O que é que acontece? Quando eu cheguei no Food Park e recebi a visita da vigilância sanitária, uma das coisas que eles me pediram de cara foi o fluxograma do cardápio. E aí eu peço de novo para você explicar, galera, aí o que vem a ser fluxograma de cardápio, para que serve, qual o sentido disso? Então, o fluxograma ele serve para orientar, né? Os processos, certo? Você vai orientar de forma clara e objetiva. Você vai colocar todo o seu processo do hambúrguer, um exemplo. Como você sela o pão, depois você... É um passo a passo do que você está fazendo. Certo. Dentro do seu estabelecimento. É o fluxo, segue o fluxo. Tipo, o fluxo pode ser do seu hambúrguer, do seu molho. Como é que você prepara tudo aquilo? Como é? E ali eles podem detectar algumas falhas. Esse fluxograma, ele trabalha interligado, então, pelo que eu estou entendendo, com a ficha técnica?
Isso, também. Também. Ajuda. Mas Porque são ajuda- diferentes, são coisas diferentes, São né? coisas diferentes. A ficha Ficha técnica... técnica entra mais quantidade, peso, as coisas. Certo. O fluxograma envolve descrição do passo a passo, como é feito Então, aquilo. flu- Se você vamos lá. pegar o fluxograma do peso e eu venho com o modo de preparo, na descrição às vezes do modo de preparo já vem dizendo direto. Fluxograma, Fluxograma, descrição. descrição do passo a passo de como é feito. Do início ao fim. Como eu adquiri aquela matéria-prima e como foi que eu armazenei, como foi que eu manipulei, o que eu coloquei. Porque aí vai ter o Comprei quê? o pão. Isso. Comprei a carne. O que você fez com aquela carne? Você congelou, descongelou. É um passo a passo. Onde descongelou. Onde descongelou, como fez tudo. Até Você o estaria produto falando, final. mas descrevendo passo a passo. Até o produto final. Deixa eu te falar rapidinho Certo. a importância, né? Porque ali você está descrevendo o passo a passo, a vigilância pode identificar ali alguma falha no seu processo. E aí ela vai perguntar, e esse alface aqui, o que você fez? Você não colocou, que higienizou? Então tem que estar colocando ali. É bom para serve para quando você tiver um funcionário que esteja esquecido para ir lá dar uma olhada como é que faz aquele... É porque fica como se fosse um funcionário- manual, né? Isso. É porque é Agora, padrão. pra dar uma olhada, velho, Padrão. é necessário estar ali penduradinho, enfolhado, tudo, foto, a logística, o mapeamento, tudo, porque você muda de funcionário toda hora. Então, peraí, vamos recapitular. Esse fluxograma, ele tem que estar na sua cozinha como um manual, Em exposição. em exposição. O funcionário teve dúvida, vai lá e olha. consulta. Funcionário novo, tem que Isso. pegar ele e... padronização. Isso se Isso chama é padronização de perfeito. processo. Acaba sendo padronizado. Você não vai ter uma diferença quando você desligar um funcionário e ter Um funcionário novo. contratar um novo, você não vai ter aquele problema de ele não Ele saber fazer do jeito dele e ou querer não saber do jeito- fazer. E aí Não, vem a você parte, tem esse se processo. você desligou um ex-jardineiro que você deu a oportunidade de contratar um cozinheiro formado, ele vai saber pegar aquilo ali, ler e entender automaticamente. Vai andar do mesmo jeito. Anda do mesmo jeito. Perfeito. Dificilmente se você pegar, pô, vou dar oportunidade pra minha sobrinha que tá parada e ela é designer e vou pegar ali, ela vai ler aquilo ali, meu amigo, e vai pedir pelo amor de Deus. Entendi. Você padroniza o seu processo onde você for. Você tem um food no Food Park, outro lá no Farol de Itapuã. E você É isso que eu tô levando- fazendo. E Então. com vocês. Exatamente. Vamos lá, tem mais coisa para fazer. Então, Eu tenho outra dúvida, que é uma dúvida geral da galera aí, e que muita gente tem medo de expor isso. Eu faço minha produção na minha própria cozinha. Muita gente acha que a vigilância não permite, e ela permite, desde que... você Também esteja siga. habilitado às boas práticas. E quem faz né? isso é vocês. Isso, exatamente. Eu convido vocês para ir na minha cozinha, Uhum. e a partir daí vocês vão trilhar um caminho que eu devo seguir. Organizar a Exatamente, cozinha organizar. para que você possa utilizar a sua cozinha para você, para sua casa, para sua família, mas definir horários, momentos, como higienizar a cozinha para começar o seu serviço, como finalizar, para não misturar o seu estoque com o estoque pessoal, organizar a sua geladeira para não misturar os seus pessoais, os alimentos pessoais com os alimentos. Eu acho que muita gente tem medo disso, né? Capacitar. Aí eu te falo uma coisa, não só medo, não sabem. Não sabem. Não sabe, eu acho que não é Você medo, viu acho que é falta de 90% informação. dela não sabe que eles podem ter essa oportunidade de ter menos investimento de construir algo, mas sabendo que você tem que estar estruturado para isso. Porque a própria Anvisa me falou isso quando ela me visitou. E até porque Onde é que você não- faz seu blend, sua carne? Isso. Aí eu disse, na minha casa. Ela, perfeito. Melhor do que um açougue. Porque nem todo açougue tem a adequação que a gente pede. Sim. E na sua casa vai estar mais limpo do que lá. Exatamente. Isso é palavras dela. Não sei se... Na entendeu? verdade, a gente vai capacitar você, né, para estar produzindo o seu alimento, assim como a gente capacita os manipuladores de alimento dentro de um restaurante. Isso uma até um cozinha- incentivo para o cara que quer começar, mas acha que começar na cozinha de casa é errado. E aí tem medo. E, na verdade, não é. É só seguir as Organizar regras. Só também. organizar. No Se food- organizar e organizar também a questão da higienização. Em questão do food truck, você não pode produzir lá, né? Não. então você tem que ter um local Food de truck é produção. finalizar, né? Então, Já você- chega tudo pronto pra gente você não- finalizar. Até Você porque não tem essa estrutura, Não. não, Pode tem produzir. essa água corrente, esse Uhum. movimento de Então, onde para é que você vai higienização. produzir? Se necessariamente ele vai obrigar você a ter uma estrutura Ele de não um vai obrigar que você restaurante, alugue não. um espaço Então, para a gente só para pode produzir. capacitar dentro da sua própria casa.
E aí dá um certificado, alguma coisa assim que Treinamento, fica lá, certificado de treinamento, bonitinho. boas práticas e tudo mais. Exatamente. Inclusive, Sua a gente cozinha pode também- estar toda mapeada também. Vai ficar muito legal, né? Inclusive, Porque é um ambiente de trabalho dentro de Exatamente. casa, né? Home office. se a Anvisa quiser ir numa cozinha que foi trabalhada por um nutricionista e pelo chefe, não tem problema. Você está todo Se tiver respaldado, né? Respaldado, exatamente. Todo respaldado. Esse é Mas um- aí vem o papel do gerente, né? Porque a gente não tá ali todos os dias, a gente tá ali orientando, como o chefe também vai estar ali orientando. Mas todos os dias é preciso colocar tudo tudo em prática para se tornar hábito, né? Então, quem tá liderando aquela cozinha tem que estar muito bem capacitado também, aprender para passar para os seus funcionários e cobrar diariamente. Isso é uma coisa que às vezes a gente sente muito falta disso, dessa coisa do dono, do responsável, do gerente, entender tudo aquilo que a gente está treinando, também ser treinado, porque como consultoras, ou mesmo dentro como assessoria, a gente não está lá todos os dias, pode ir até 3 vezes na semana, mas assim, a gente não está lá todos os dias para todo dia estar cobrando. Então, quem é que tem que estar cobrando? O responsável pela cozinha, ou seja, o chefe da cozinha, ou o gerente operacional, alguém também tão capacitado quanto os colaboradores da cozinha, para poder dizer assim, ó, o nutricionista pediu aqui para preencher essas planilhas de controle de temperatura, vocês estão fazendo, cadê, como é que tá? Então, assim, é preciso uma equipe também coesa para que funcione, porque são hábitos que vão ser adquiridos. E hábitos não se constrói de uma hora para outra, né? É todo dia ali reforçando. Entendi. A importância da assessoria é importante por causa disso. Olha, eu tenho uma assessoria que vai uma vez por semana no seu estabelecimento. Quando a assessoria chegar lá, ela quer ver todos esses manuais, tudo anotado, tudo certinho com temperatura. Ah, não tem. Por quê? Entendi. Então tem que ter uma pessoa responsável pra Então fazer eu quero isso. ser bem enfático aqui, eu vou pedir para você novamente falar pro cara que vai abrir uma empresa, que isso é muito importante. O passo a passo. Primeiro, a gente vai fazer a consultoria e aí você segue. Exato. Na verdade, você tem Primeiro passo, O primeiro passo Construção é de cardápio, né? a construção. Você tem uma ideia. certo. Sua ideia sempre foi hambúrguer, então Certo. você já sabe dessa ideia. Qual é o que eu faço? O que é que a gente vai fazer? Planejamento. Aonde você quer colocar? Você tem um ponto? Qual é o seu público? Para a gente saber de custo e preço, para você saber o que você pode vender naquela área. Qual é o imposto? Qual a localização? Salvador é uma cidade que não foi planejada por sua cultura histórica. Então, realmente, é muito complicado você fazer algo em Salvador, porque a caixa de esgoto está lá embaixo, mas a construção é aqui, você tem que pegar um pedreiro e tudo é custo. E é outra coisa, Quando muita você gente... inicia um local pronto, que está todo desorganizado pela própria cultura, quando a nutrição já chega aí, essa ergonomia toda aqui vai ter que ser refeita. É isso que eu tô Aí você dizendo. gasta mais ainda. Muita gente não sabe que o chefe, ele dá essa orientação também. Também. Ele acha que o chefe só tá ali para fazer o cardápio. E aí não procura o cara por falta de planejamento. conhecimento. E aí começa fazendo errado. Depois do planejamento vem Que aí eu venho fazendo a estrutura de cardápio, foi aceita pelo chefe, pelo responsável. Temos que fazer isso aí. encaminha para o grupo de nutricionista. para fazer o restante da capacitação do grupo, ergonomia. Então, recapitulando, arquiteto, chefe executivo, nutricionista, a empresa tá rodando. Ela tá Isso. rodando. Perfeito. E com riscos muito mínimos. Só se Porque aí é assim, Porque assim, tô batendo nessa tecla porque é o erro crucial que todo mundo e comete. tem outro erro muito E é um grave. investimento a longo prazo, A longo não é prazo. aquela E coisa de exatamente isso que eu ia achar falar que é agora, curto há prazo. um erro muito grave. Vamos lá. Você abre isso já aconteceu em vários estabelecimentos que eu já fiz consultoria. Você abre o seu estabelecimento, a gente segue certinho. Beleza. Eu lhe prometo, ó, seu primeiro, segundo mês, pelo seu fluxo aqui, vai ter 50 pessoas todos os dias, com um ticket médio, tal, beleza. Bateu a meta do mês. Deu positivo. Pagou o investimento, sobrou. Segundo mês, aumentou um pouco mais. Terceiro e quarto. Nosso contrato, por exemplo, 6 meses. Chega no sexto mês, pô, você já tá batendo 28%, 30% do lucro líquido. O que é que você faz? Dispensa. E aí o que O acontece? cara pode continuar subindo. Não, ele pode... E assim, o custo... Ele vai continuar O subindo. custo se torna pago pelo... Mas o que é que você faz? Não. Pra quê? Pra que mais? Aí você faz o quê? Pronto, dispensa. E aí, de vez em quando, você faz uma visita. Rapaz, eu peguei uma promoção de peito de frango de R$2 a menos e enchi meu freezer de peito de frango. Pô, aí você fica massa, Não olhou legal. nem E a mudei o validade. cardápio, meu amigo, mudei o cardápio, a galera tá adorando. É mesmo? É.
Mas e o resto das proteínas? Peixe, não vai ter nada durante... Não, mas aí quando você pega, entupiu o freezer de frango, faltou energia, descongelou, para recongelar novamente, você perde tudo aquilo ali, tipo assim, já sua matéria-prima, a qualidade de primeira já foi para o espaço. E fora que seu estoque está cheio de algo que você não vai produzir. Entendeu? Ou seja, o que é que acontece? Você vai fazer um prato, você tem que comprar, produzir, vender para você retirar aquilo e pagar aquilo que você é o seu boleto. E sobrar seu ticket médio. O que é que você faz? Se você compra mais do que você acha que vai vender, você fica com o dinheiro parado sem saber se aquilo realmente vai render, vai vender. Ou seja, dinheiro preso. Aquele dinheiro não está rodando, está parado. E às vezes vai ficar defasado por causa... Aumenta todas as vezes. E de repente não olhou nem a validade, está na promoção, e perde, né? Exatamente. Isso, né? E perde. E às vezes, a depender da sua estrutura de estoque, pode estar sem circulação de ar, abafado, aí o macarrão vira o quê? Cria os borbulhos, o arroz começa também a criar menos, feijão começa a perder. E aí você já começa a catar mais, porque se você trabalha em hotel, que vem 300 kg de feijão, quer dizer que você vai pegar todos esses feijões, botar numa mesa grandona e sair catando um por um para ver onde tem pedra e milho. A indústria não fez isso para você. A indústria não fez, tipo assim, você vai no hotel e trabalhei em Costa do Sauípe, 0,5 tonelada de coxa sobre coxa, todos os dias você desossar e limpar. Você vai pegar todo aquele frango, botar num caldeirão de água de uma pia gigante, com limão, vinagre, sabe que esse processo não existe, ou seja, não existe mesmo. Senão você vai perder o seu dia de produção. De onde veio isso, rapaz? Né? Cultura de vovó. Cultura desde de vovó, casa. rapaz. Mas é de por vovó. isso que, quando eu falei da questão da capacitação dos funcionários na contratação, é isso. Porque leva para a cozinha os vícios de casa, né? Uhum. Então, Mas para a aí gente eu vou mudar isso dentro da entrar cozinha, é mais numa última difícil. pergunta. Por que, quando vocês chegam, tanto o chefe como as nutricionistas, existe tanta resistência por parte dos colaboradores para fazer a mudança Justamente por Porque isso. não de mentalidade? Porque A mudança são de hábitos. rotina, dos hábitos que O eles hábito é têm. tão enraizado Poxa, vai que chegar- mudar isso, a estrutura. Porque vocês chegam como toda. inimigos. É, Isso. exatamente. Você É porque chega a gente vai como dar inimigo. cobrando. Mas o problema, sabe quem é? Seu. O dono. O dono. Sabe É. por quê? Uma das principais coisas é o que ela está falando agora. Tudo que é de mudança, seja o que for, é doloroso, é demorado, é chato. Tudo que é mudança, não seja que área for, é insuportável. Mudança de casa, mudança de vida, mudança de hábito, mudança alimentar, mudança de casamento, tudo é doloroso, chato. Tem processos para isso. Só que tem um outro lado, tipo assim, pô, você tá pé da vida com sua equipe, você tá perdendo, você não tá tendo mais sua rentabilidade, o que é que você faz? Ó, gente, é o seguinte, vamos fazer uma reunião aí, eu vou contratar uma equipe de assessoria, porque vocês não estão dando resultado. Vocês não estão fazendo, e aí você vende o caos. Aí chega eu com a cara de tapado, vou lá, e aí, gente, tudo bem? Chegou. Todo mundo já Uma menina mal-humorado. vestida- meu Uma menina amigo. vestida de jaleco branco. De jaleco mais vai tirar da nova, médica, nem- vamos fazer É o quê? um problema. Então, né? caso- Eu É um tenho problema. muito mais tempo aqui do que ela, É. chegando agora, E quer o que mudar acontece? tudo. Exatamente. E o que acontece? Você acaba não conseguindo fazer o trabalho que é pra fazer, porque a resistência é só um mês de E como resistência mudar aí, você isso? quebrar. Como mudar isso? Bom humor, conversa, Perfeito. você não bater de frente, você conversar ombro a ombro. Tem que ter Isso até Conhecer você o conversar de perfil frente a frente, você perfil tá de aquele cada embate. Tem que ter Abraça, jeito. chega do lado, conversa no ouvido, cria a perspectiva da confiança. Isso é Perfeito. muito importante. Na verdade, você tem que ser um ser humano. E entender aquilo ali. O porquê. E aí você começa a quebrar o E os processo próprios corrente. Eu pergunto treinamentos isso que eu já vai passei por isso, desconstruindo, Eu, quando vendia a higiene e limpeza, que eu chegava na cozinha para vender um detergente, que ele diluído ele ia render muito mais, mas as meninas queriam sempre ficar com aquele detergente de prato porque é espuma. E espuma a gente sabe que não quer dizer que é limpeza, né? E quando mistura Não quer com dizer- sabão em pó? Não quer dizer que é limpeza. Mistura. É um negócio. Ah, Eu nunca meu peguei amigo. não, viu? Não? Misturando com sabão em pó, não. Mas enfim, Tem Graças gente a que Deus. acabou, Tem o cozinhas cara e que faz a cozinhas, compra né? esqueceu de Nunca pedir peguei, eu acho que e quem... mistura. Hoje foi, assim, bem importante essas dicas. Eu sei que a gente não falou nem de 10% do que um nutricionista, um chefe pode fazer. É muito... Numa Assim como a empresa. RD É muito 16 é muita amplo. coisa. Na verdade, a muito amplo. nutricionista, ela só quer trazer a segurança alimentar, né? Dentro do estabelecimento, para que os comensais saiam dali saudáveis, não
né, de É um outra trabalho forma. de saúde, Mas as né? É um pessoas trabalho não- dentro as- da as área de pessoas não- saúde. As pessoas não veem isso como um investimento. Infelizmente é muito difícil. Eu acho Mas que a gente tem acho que daqui mudar, pra né? frente, Tem que né? mudar. As coisas vão melhorando. Quanto mais informação estiver circulando sobre o assunto, melhor. Tá mudando, tá mudando. Tá, tá é. mudando. Então, Rafaela, Exatamente. você agora vai fazer as suas considerações aí. Dá uma palavra de um conselho, né, para as empresas abrirem mais os braços para os nutricionistas, os chefes. Vai vender seu peixe também, né? Que é super importante. Isso. Dizer as suas qualificações, as suas competências e da importância de um nutricionista para uma empresa de alimentação. Bom, é isso. De forma geral, é isso aí que a gente conversou aqui. Quem está querendo abrir uma empresa de alimentação tem que entender que você vai estar trabalhando para um cliente final, que é um ser humano, que pode ser um idoso, que pode ser uma criança, uma gestante, são pessoas de risco nutricional, risco, né, de imunidade frágil. Então, a gente tem que sempre pensar que a gente tem que oferecer o melhor para o cliente. E o melhor para o cliente não quer dizer necessariamente que é o mais caro, né? Mas que a gente possa estar ajudando. Abra as portas para a gente poder ajudar, né? Porque as pessoas ficam, mas é muito caro, mas não sabe, né? O que a gente pode oferecer de serviço. E a gente pode fazer de pouquinho em pouquinho, né? E adequando conforme certeza, o você falou cliente vai querendo. A gente não precisa fazer tudo na correria. Mas a partir do momento que o cliente entende quem são os profissionais que podem fazer parte da equipe deles, né? E aí, conforme as necessidades, a gente vai traçando planos de ação e vendo o que é prioridade, de pouquinho em pouquinho vai se adequando. Até porque é um empreendimento a longo prazo, a gente não precisa fazer nada correndo, né? Perfeito. Então, quando a vigilância chegar lá, já vai saber que já tem uma assessoria, que já está sendo encaminhadas não conformidades para serem conformes, né? Com base na legislação. E aos poucos, né? Então Que não já precisa. tem um suporte técnico. Que já tem um suporte e que não precisa ser nada extravagante de preço, porque a Nesse gente caso vai é melhor ajustando trabalhar com conforme. prevenção, não tem jeito. É. É melhor se prevenir para não receber a visita do que receber e ter que correr. E é uma das coisas que eu comentei com você da fala daquele outro rapaz da administração é saber administrar e entender que tudo é um planejamento e existem profissionais ao redor que podem ser agregados dentro da sua equipe, como arquiteto no início, se precisar de uma mudança estrutural, alguma coisa assim, um chefe para orientar não só no cardápio, mas um olhar além, né? E os nutricionistas para poder também estar agregando, não só na questão das legislações, mas também nas fichas técnicas e tudo mais. A A parte nutricionista financeira organiza, também, que junta com o organiza chefe. o estoque, como o Ricardo estava ali falando, essas compras. O nutricionista dentro de um restaurante também pode fazer compras. Uhum. Pode atuar como gerente da unidade. Sim, muito mais. Então, dentro dessa área já de- tem uma É um leque bagagem muito grande. maior, né? Quando você se torna, tipo, uma gerente da unidade. Porque você vai estar abrangendo tanto como a nutrição, como Mas a parte a- de gestão. Aproveite que está com a palavra e faça as suas considerações também, Com a né? parte de gestão. Então, a importância da nutricionista é isso, visa, né, trazer benefícios, qualidade para o restaurante. Com as suas técnicas, a gente promove a saúde dentro de um restaurante. E traz Então- mais uma visão organizacional, né? Melhor planejamento. Porque às vezes você vê uma pessoa que tem as ideias, mas não tem um planejamento. E aí Perfeito. quer botar... Tem uma ideia de cardápio, quer implementar sem pensar numa ficha técnica, sem saber se realmente vai sair ou não o produto. Vai na questão da impulsividade Sem e às pensar vezes nos gasta... custos. né? Gasta demais e é um produto que não está saindo. E aí não passou pelo chefe, não passou por uma orientação da gente, não pergunta antes. Porque existe também essa questão do dono do estabelecimento, às vezes está contratando toda essa equipe, mas quer ter a autonomia de fazer o que quer. Então, isso Tem também isso. atrapalha um pouco do nosso serviço, porque a gente está ali sendo pagos para isso, para a gente ser consultados como consultoras. Mas, às vezes, eles têm, às vezes, uma ideia de que a gente não trabalha, que a gente não entende disso, então eu vou fazer do jeito que eu quero. E às E vezes na verdade perde quem não entende é a oportunidade. gente, né? Isso. Na verdade, de fato, quem não entende é a gente. E quando a gente vai ver, já está implantado ali já mais um cardápio. E a gente pensa, poxa, mas por que não consultou a gente, já que a gente está aqui, né? Às vezes você não paga para isso. Para saber se realmente é viável, como trabalhar com aquela proteína, como treinar os funcionários para lidar com aquela proteína, com
com aquela nova dinâmica de novos ingredientes, entendeu? Tem a ver com Realizar o armazenamento, fluxograma do fluxograma e produto. tudo O mais. fluxograma é super importante. É por isso que é um trabalho de equipe, né? Não adianta. Eu sei disso porque eu acabei de fazer com vocês. E você... Foi super importante hoje esse fluxograma. Qualquer pessoa que entre, eu já dou para a pessoa ler, ele já entende como é que funciona aquela dinâmica. Tem coisas a fazer, tem coisas a fazer. Você está utilizando o fluxograma? É porque eu unifiquei, né? Uhum. Meu cardápio era um trailer, tinha um cardápio, no outro trailer tinha outro cardápio, no outro trailer tinha outro cardápio. Foi o que eu fiz. Peguei o fluxograma e agora unifiquei. Todos os trailers vão utilizar o mesmo cardápio. Graças a Deus. Porque eu também tiro um É bocado mais de tranquilo, responsabilidade, de isso, loucura da minha é. cabeça. Em cima disso. Você vai ter Entendeu? um controle muito maior. Você tem um controle do que você precisa comprar. Controle de estoque, de compra. Seu de estoque tudo. serve para suas 3 casas, 4 casas, 5 casas. Perfeito. quando Depois que você eu passei a conseguir entender mostrar essa isso. questão, eu trabalho menos. Uhum. Eu trabalho menos, porque, tipo, domingo, que era um dia que eu tinha que trabalhar para fazer produção, eu já não estou acordando mais cedo para produzir, porque através do fluxograma de cardápio, eu consegui me programar para domingo já tá com o meu estoque pronto. Que eu fiz na sexta, no sábado, entendeu? Você já sabe a Armazenei média legal. de saída, né, dos produtos para cada um, Sim, já faz sim, uma quantidade sim. Porque em cima assim, disso. O Food Park para mim foi um divisor de águas em termos de número de vendas. E eu tive que aprender em 3 dias a trabalhar lá. E eu fui para os números. Quando eu entendi os números, eu não cometi mais erros. E cada dia eu vou olhando para os números, vou olhando para todos os processos e procedimentos que eu estou criando para não cometer mais erros. Porque quanto mais erros eu cometer dentro do Food Park, menos venda eu vou ter. Isso é fato. Uhum. E deixar o cardápio bem enxuto, que no meu caso eu tive uma resistência e eu acabei fazendo isso, para mim foi uma coisa assim também fantástica. Em vez de trazer um ponto negativo, trouxe foi benefícios. E Ricardo, agora eu deixo com você também para finalizar aí, se apresentar novamente, falar o que é que você faz. Os novos empresários ou os que já têm seus empreendimentos Em andamento. entendam mesmo que vocês, quando produziram esse sonho, vocês passam a responsabilidade para a gente. Ou seja, a nossa responsabilidade é dobrada. Temos que manter esse sonho rodando. Se esse sonho é seu, imagine as pessoas que são contratadas. Então elas precisam trabalhar. Elas precisam levar o pão todos os dias para casa. Ou seja, eu vou montar uma empresa, eu quero deixar ela o mais organizada possível, eu vou ter que contratar um investimento, mas esse investimento vai fazer com que isso permaneça, você tenha lucro, você tenha uma organização, você tenha uma padronização, você cria perspectiva de a longo prazo, e se é a longo prazo, ou seja, você está ainda com o seu empreendimento rodando e aquelas pessoas estão trabalhando, ou seja, estão tendo salário, estão indo para casa, estão comprando, fazendo sua feira, botando comida dentro de casa, ou seja, é o sonho delas também, é a oportunidade de elas estarem fazendo algo que agrade, que possam comprar um remédio, possam dar o alimento do seu filho, da sua família, né? o seu sustento. Ou seja, existe toda uma roda gigante aí. Ciclo. Sonhei, tenho um investimento, mas isso aqui é caro. Mas saiba que isso aqui vai fazer com que você viva, não trabalhe mais para ninguém, se organize, você vai contratar, você vai ter... Essa galera vai trabalhar para você, vai ver mais você do que sua própria família. Ou seja, você tem toda uma estrutura. Por muitos anos, quantos restaurantes existem aí por muito tempo? A pessoa trabalha mais de 20 anos, 30 anos. Então, são sonhos, são perspectivas. É um investimento que vale muito a pena. A consultoria, né? Consultoria, ter a assessoria, o acompanhamento mensal é extremamente importante. Existe a consultoria que ela é por tempo Construtiva, determinado. Por E tempo existe determinado, aquela e a assessoria que você Existe vai ter, o seu assessoria. acompanhamento Ah, sempre, sim. que é o mais importante. Você vai construir, a gente vai fazer, deixar o layout tudo pronto, o arquiteto vai fazer, pô, você vai dormir, você nem vai dormir, você vai pensar no nome da empresa, que ele vai dizer assim, agora pense no nome. E você vai botar no papel ofício, vai conversar com seu filho, com sua filha, com sua avó, com sua mãe, e aí qual é o nome? Porque você começou, agora realmente você está vivendo, porque ele te deu um esboço, a equipe de nutrição vai te dizer como é o seu estoque, o que é que você vai comprar, o seu chefe de cozinha desenhou seus pratos, disse quanto você vai tirar de lucro em cima disso na perspectiva da sua ficha técnica. Ou seja, você começa a estar, você vai ficar o dia todo reboliço. A gente falou até pouco de ficha técnica aqui. Fala um pouquinho para finalizar. A ficha técnica
primeiramente, assim feita pelo chefe ou pela nutricionista, ela é o seu lucro. Ela organiza seu estoque. Simplesmente eu faço o cardápio tem que ter uma ficha técnica, ou seja, exatamente, eu não vou comprar 3 fardos de feijão porque eu quero comprar. Não, porque foi feita uma ficha técnica para um fluxo de clientes, para um fluxo de trabalho, para eu comprar com estoque mínimo, ou seja, eu tenho como rodar aquele dinheiro. Comprei, produzi, vendi, paguei. Sobrou. Tem que ser dessa forma, não é comprar, produzir, vender, ainda ter uma quantidade maior do que aquilo que é o esperado, e o boleto chegou, você não vendeu tudo, pagou, ainda está com o dinheiro parado lá. Entendi. E aí não só o dinheiro, vem a validade, vem a perspectiva de você não utilizar mais aquele produto. E às vezes você tem que usar o mais rápido possível que a vigilância bateu lá, viu, ó, tá vencido. Venceu, Ou tá acabou, meu próximo do amigo. vencimento. Faz toda a diferença essa E ficha lá na técnica. ficha técnica levanta os seus Faz custos, toda a né? diferença. É o levantamento dos seus custos, onde você vai estar Vai sabendo padronizar, que né, você sua gastou ali preparação. naquela Inclusive, preparação. eu preciso refazer a minha aí. Oba! Alguém de vocês aí vai ter que colar comigo para Oba! fazer, porque o fluxograma está pronto. Agora vamos partir para refazer as fichas técnicas, né? Que já estão bem ultrapassadas. Tenha certeza que a ficha técnica, você pegou uma ficha técnica é dinheiro. É lucro. Pegando é lucro. Porque aquilo, se você seguir exatamente, não tem erro. Pô. Porque com a ficha técnica é que você vai construir o CMV. Exatamente. Perfeito. Então é isso. Eu gostei muito da conversa com as meninas, com o Ricardo. Aprendi muito, tirei muita dúvida. Acredito que vou sanar a dúvida de muita gente aqui. Quem tiver o desejo, a vontade de contratar as meninas da RG Consultoria Nutricionista, o Ricardo da Consultoria Ricardo. Ricardo Barreto como chefe executivo. Eu vou deixar o contato deles também. E assim, eu fiquei muito satisfeito porque eu consegui pelo menos as minhas dúvidas tirar. Valeu, gente, por mais um podcast B37, Network e Empreendedorismo.